Você sabia, cara? Assim, eu tava vendo isso hoje, né? E é interessante que eu comente isso aqui com vocês. Vocês sabiam que essa é a melhor temporada da carreira do Pedro Rocha? Em termos de números, claro, em termos de gols, não em termos de título. O cara tem duas Libertadores na carreira, né? Tem vários títulos, Copa do Brasil, vários títulos importantes. Mas em termos de números pessoais, de números individuais, essa é a melhor temporada da carreira dele. A melhor temporada do Pedro Rocha tinha sido lá em 2016 pelo Grêmio. Ele fez 12 gols, se eu não me engano, no ano. Esse ano o Pedro Rocha já tem 14 gols. Só na Série B ele tem 10 gols. É disparado o artilheiro da competição. E um detalhe, ele não é nem centroavante. Ele é ponta. Ele joga no Remo como ponta, né? Ele não joga no Remo como centroavante. Então, isso é algo bem interessante que a gente também tem que comentar aqui. Não é só a questão do gol perdido, que claro, né, se o Pedro Rocha ele toma algumas decisões certas em alguns jogos no Remo, ele teria muito mais gols do que ele tem. Mas é importante você analisar também que foi uma contratação certeira. Depois de várias apostas, 322 mil apostas que o clube do Remo fez em jogadores que estavam em baixa na sua carreira, o Pedro Rocha deu certo, né? A gente pode pegar um outro exemplo também, o Viseu, um jogador que o clube do Remo fez uma aposta aí até mais alta que o Pedro Rocha e não deu certo. Então, é um jogador sim que nós temos que valorizar o nosso elenco, tem que ser cobrado como qualquer outro. Se tiver mal no jogo, tem que sair. Isso aí é algo que eu percebi do Antônio Oliveira. Ele não substitui o Pedro Rocha. No momento que o Pedro Rocha ele perdeu aquele gol, que ele já não tinha mais como marcar, eu tinha substituído ele. Eu tinha tirado ele. Eu não tinha tirado o Davó, por exemplo. Se bem que o Davó também perdeu um gol e acusou ali uma lesão, né? Mas o Pedro Rocha, dos jogadores, dos atacantes do Remo, ele é disparado o melhor, né? Não tenha dúvidas disso. Infelizmente, esse jogo agora contra o Goiás, ele tem responsabilidade nesse empate, porque ele poderia ter tocado aquela bola pro Davó, né? E ele preferiu driblar, delegar a bola, mas ele também tem muita responsabilidade se a gente tá brigando pelo acesso hoje. Eu não concordo com aquela reportagem lá que a Liberal fez, né? Ah, o Pedro Rocha colocou o Remo na briga pelo acesso. Não. Se não fosse o Rangel, também a gente não estaria brigando pelo acesso. Se não fosse alguns jogos bons do Sávio, do Marcelinho, a gente também não estaria brigando pelo acesso. Então, isso aí eu não concordo. Eu acho que o elenco do Remo é um elenco como um todo, mas o Pedro Rocha, sem dúvidas nenhuma, é um dos destaques desse time, se não o maior destaque, né? Falando agora sobre destaque também, o Carlão tá fora desse confronto, tá? Da Ferroviária. O principal centroavante, o principal atacante da Ferroviária tá fora. Além dele, não teremos também lei do ex com o Albano. O Albano foi expulso no último jogo e também tá fora desse confronto. Então são dois jogadores da Ferroviária que não atuarão contra o clube do Remo. O Carlão, eu posso dizer pra vocês que vai ser uma ausência sentida pela Ferroviária. Ele é um cara que prende a bola lá na frente, que segura o jogo, que consegue fazer um bom pivô e é um jogador muito interessante no time da Ferroviária, né? Muito bom jogador no time da Ferroviária, o Carlão, muito bom centroavante. Inclusive, vários torcedores pediram, né, a contratação do Carlão. E eu também concordo, tá? Comparado com o Viseu, o Carlão é craque, né? Comparado com o que o Viseu entrega em campo. Então, é importante que a gente traga aqui essa informação sobre o Carlão e Albano, dois jogadores que não estarão presentes nesse confronto contra a equipe da Ferroviária. Se você olhar para a tabela hoje, né, o Clube do Remo tem 30 pontos, está ali abaixo da Chapecoense apenas no número de vitórias, né? Esse é o primeiro critério para disputa ali. O Remo empatou mais uma vez no campeonato. Para você ter uma ideia, o campeonato ele teve 19 jogos, né? O primeiro turno, no caso. O Remo empatou 9. O Remo praticamente empatou a metade do campeonato. Do primeiro turno, claro. O Remo praticamente empatou a metade do primeiro turno. É muito empate, rapaziada. São 9 pontos. Para você ter uma ideia, 9 vezes 3 são 27, né? 27 pontos. O clube do Remo conquistou de 27, 9 pontos. Não seria melhor, por exemplo, ter perdido 4 e ter vencido 5? 5 vezes 3, 15. O Remo teria 15 pontos. Com os 30 que o Remo tem hoje, né? E os 6 a mais, o Remo teria 36 pontos no campeonato.
É por isso que eu falava lá, quando o torcedor vinha, né, endossando lá, olha, nós estamos invictos. O Remo tinha três vitórias e 8 empates. Olha, nós estamos invictos. Eu disse, gente, invencibilidade é boa. Assim como o tabu também, quando você tem mais vitórias. Não quando você tem mais empates, pô. E o Remo tinha muito mais empate, né? Aí perdeu o jogo lá pro CRB, caiu a invencibilidade, continuou com uma porrada de empate, depois perdeu aquele jogo ridículo pro Atlético Paranaense, depois perdeu de maneira mais ridícula pra Mocura, né? E aí a gente viu que aquele peso daqueles empates ali, aquela ilusão de que o time tava invicto no campeonato, aquilo ali acabou caindo por terra. A gente foi empatando mais jogos, tivemos 3 empates seguidos com o português Antônio Oliveira, né? Cuiabá, a Chapecoense e, por último, o Novo Horizontino em casa. Mas tem uma coisa também que eu acho bem interessante. Dos times que estão à frente do Clube do Remo, né, os 4 que estão à frente do Clube do Remo, o Remo não perdeu para ninguém. Mas também só venceu um, que foi justamente a equipe do Coritiba. A única equipe que o Remo não tinha vencido na história nessa Série B. O Remo venceu. Contra o Goiás foi empate, contra o Novo Horizontino foi empate e contra o Chapecoense também foi empate. Então, são times que tentaram tirar pontos do Remo em Belém, tiraram, né? Que foi o caso do Novo Horizontino e também do Cuiabá. E o Remo tirou pontos, por exemplo, do Goiás e da equipe da Chapecoense fora de casa. Mas mesmo assim, a gente fica com esse gosto, né, amargo na boca, porque a gente empatou o jogo contra o Goiás, e se você for parar pra pensar, é um resultado maravilhoso. Você tá empatando com o líder do campeonato fora de casa. Só que complicado. Tem 2 empates que eu acho que a gente poderia comemorar sim. Que a gente estava muito no prejuízo e não fizemos nenhuma partida para empate. Que é justamente um empate contra o Criciúma, lá em Criciúma, né? E um empate contra a Chapecoense. Esses 2 empates aí, eu acho que o torcedor do Remo tem que sim se dar por satisfeito. Os demais, meu amigo, muitos deles a gente poderia ter vencido, infelizmente. Mas esse é o balanço aí desse primeiro turno da Série B, né? Amanhã a gente fala muito mais sobre o time titular do Remo. E é isso. Deixa aí seu comentário. O que você acha sobre tudo isso. Até o próximo vídeo. Tchau.